boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Atenção. Norminha, eu vou a você e ao Sérgio, não sei quem começa agora. Sou eu agora. Então tá bom. Graças a Deus, né? Vamos iniciar agora o estudo do capítulo 5 do Livro dos Espíritos, a Lei de Conservação. Hoje nós iremos concluir o estudo desse capítulo. Esse fica na parte terceira, né, do Livro dos Espíritos. Estamos no subtítulo Privações voluntárias, mortificações. A primeira questão a estudar hoje é a 718. Kardec pergunta: a lei de conservação obriga o homem a prover às necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então, meus irmãos, o nosso corpo físico é o santuário do espírito encarnado, né? É aquele templo que vai habitar o espírito imortal enquanto estiver aqui na matéria, né? Nosso Pai Maior nos concede esse corpo por empréstimo, para que possamos vivenciar experiências, né, com o fito da nossa evolução. Essas experiências
pode passar por resgates de dívidas do passado, para testar a nossa capacidade de vencer provações e adquirir novos conhecimentos. Só por isso a gente já pode também pressentir o cunho do objetivo de ganharmos esse corpo, né? Para a nossa evolução, para nós ajudarmos também a evolução dos que estão conosco em caminhada, que nós nascemos no lugar certo, na família certa. E assim, cada um de nós terá o corpo físico de acordo com a necessidade. Precisamos ser gratos a Deus por ele e temos a obrigação de cuidar desse corpo para mantê-lo com rigidez, não é verdade? Assim, precisamos ter boa alimentação, sadia e balanceada, não é? O alimento, ele deve ser adequado na qualidade e na quantidade para a idade daquele espírito, não é? Precisamos, sempre que pudermos, pegar o sol da manhã, também fazermos oração e meditação, porque trazem equilíbrio do espírito. E nós sabemos que a doença, ela começa na alma. Precisamos dormir o necessário para que possamos recompor as energias desse corpo físico, não é? Termos boas atitudes, porque sabemos que a cada um é dado segundo as suas obras. Conduta moral edificante, higiene física, termos bons pensamentos que nos harmoniza psíquica, emocional e fisicamente. Cabendo ressaltar, meus irmãos, que os problemas podem ser ocasionados também pelos exageros. Então, apesar de nós necessitarmos de exercício físico, não podemos exagerar, né? Num culto ao corpo, porque senão nós podemos prejudicar a nossa saúde, assim como não podemos pecar pela ociosidade, que também acaba enfermando esse corpo físico, né? Então, cuidando do corpo físico, nós evitaremos o seu desgaste prematuro. E assim, estaremos nos livrando do suicídio indireto, que André Luiz nos retratou muito bem em nosso lar, por ter a vida abreviada, por mau uso, né, desse corpo físico. Bom, vivemos num planeta de provas e expiações, e ainda somos influenciados muito pela matéria e pelo mal, não é, meus irmãos? Assim, depende de nós e de nosso esforço pessoal para combatermos as más tendências e aproveitarmos de forma plena essa bênção chamada reencarnação que o Pai nos concedeu com esse abençoado corpo físico. Vamos agora à questão 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. E aí nós recorremos ao esclarecimento do espírito Miramês, no livro Fisiologia Espiritual, volume 15. Peguei um resumo da fala desse querido espírito.
ele fala assim: se o bem-estar que se goza é fruto do trabalho honesto, verdadeiramente ele é certo e até meritório, capaz de levar aos outros em silêncio, que o trabalho leva ao trabalhador o conforto, compensando os esforços. A tapeação, o roubo e a mentira podem até ser uma fonte de bens materiais. Essa fonte, porém, é ilusória, levando a alma que a pratica a situações dolorosas que não compensam. E ele cita Jesus em Lucas, capítulo 12, versículo 2, dizendo: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Então, quando o homem exagera para gozar mais frutos dos seus esforços, isso também não pode ser aceito como fruto honesto, por ir além de suas forças físicas e, por vezes, das forças morais. Tudo que sai da harmonia traz desequilíbrio para a alma e não devemos fazê-lo. A consciência sabe regular seus impulsos. Basta ouvi-la. E busquemos os companheiros mais velhos, aqueles que sabem mais, para nos orientarem sempre. Porque sempre encontra aquele que busca. Lembra que Jesus falou? Batei e a porta abrir-se-vos-á? Pois é. Quantos irmãos nos quais notamos desregramentos, né? No vestir, no comer, nos gastos inúteis, nos vícios e na perda do sono reparador. Não estão fazendo isso inconscientes? De vez em quando, eles recebem dos seus benfeitores pensamentos de aviso, por eles mesmos, ou através de livros que nós lemos, não é verdade? Ou por companheiros que nos advertem. Mas, às vezes, nós teimamos em fechar os olhos e tapar os ouvidos, e continuamos em erros graves. Daí Jesus nos enviou o Consolador prometido, né? A doutrina espírita, portadora do equilíbrio em todos os sentidos, despertando-nos aos esforços para a nossa transformação moral, para vencermos a nós mesmos e assim podermos progredir. Questão 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito que tereis. Ou seja, meus irmãos, como se enganam, não é? As pessoas que se impõem às privações voluntárias. Não há mérito nessas extravagâncias de impor a si mesmos sofrimentos, ao invés desses antigos castigos que eram feitos, não é? Nós devemos trabalhar para confortar os enfermos, animar os caídos, não é? Dar pão a quem tem fome. E é muito meritório é que a gente faça caridade, entendeu? Assim, se você se priva das coisas por ser avaro, não é legal, não é verdade? Mas se você se priva para ajudar alguém, aí sim, há méritos no seu comportamento. Quantos ajudam seus familiares que estão em condição financeira precária, ajuda os seus conhecidos até mais distantes, fazem caridade nas ruas com os nossos irmãos em situação de rua. Então,
a época das privações exteriores, meus irmãos, essa já passou, não é? Nada de da gente recalcitrar em clausuras, né? Em hermetismo, se isolando, porque o que mais vale é você estar aqui na vida, ajudando o seu próximo no dia a dia. Se queremos sentir o mérito de nossas ações, assim a gente busque crucificar nossas paixões, nossas más tendências. Busquemos perdoar a quem nos ofendeu, perdoar a nós mesmos e buscar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, e assim estaremos cumprindo a regra áurea do equilíbrio. Essa questão ainda tem um item A, que diz: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma ilusão, uma irrisão, quer dizer, um motejo, né, meus irmãos? Então, por exemplo, fazer economia doméstica para que nós possamos adquirir um imóvel próprio e sairmos do aluguel, isso é válido, né? Agora, abster-se dos gozos inúteis, esse é primordial, né? Como cigarro, álcool, drogas em geral, entendeu? O bem-estar deve permear o hoje e o amanhã. Então, quando a gente sabe que uma coisa que nós estamos ingerindo vai nos prejudicar, a gente tem que evitar, resistir à tentação e ao consumo. Ajudar a quem precisa é repartir o pão, né, meus irmãos? Até uma vez eu contei para vocês a história do menino da palestra lá da Ramatiz, da Mônica Medeiros, no congresso lá da Ramatiz, em que ela falou de uma criança ímprobo que veio pedir um pouco de comida. Morava em comunidade. E aí a moça, que também era pobre, falou: só tenho arroz que sobrou. Aí ele falou: mas eu aceito assim mesmo. E ela seguiu o menino para ver se ele iria realmente dar essa comida, dividir com o irmãozinho. E, para a surpresa dela, ele dividiu pelo irmãozinho e pelo cãozinho. E ele continuou com fome, né? Então, a gente precisa dedicar o tempo que dispomos divulgando, por exemplo, os ensinamentos doutrinários espíritas. Isso é outro tipo de privação, né, de horas de lazer, mas estamos alimentando almas ao tempo que nossas almas estão sendo alimentadas pelas bênçãos de Deus, não é? Se a nossa privação não tiver uma razão, então, séria, importante, real de ser, ela não faz sentido, não passa, né, de um simulacro. Vamos a 721? Bom, é meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que, desde a mais remota antiguidade, teve praticantes no seio de diversos povos? Aí a espiritualidade responde: procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la.
privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, Miramês nos fala que os povos que praticavam mortificações variadas, num passado, né, cada vez mais à distância, já estão convencidos de que pouco lhes valeram essas torturas nos seus caminhos, já que foram motivados pela ignorância. Nos dias que correm, tal prática já perdeu seu valor, não é? A gente cada vez vê menos falar de faquires, né? E no amanhã, quem sabe, né, surgirão leis que impeçam essas mortificações. Então, Jesus nos chama na intimidade para outro tipo de trabalho, que deve começar dentro de nós mesmos. E aí, o corpo físico nos foi dado por amor, não é? Pelos engenheiros siderais que trabalharam sob a supervisão do Cristo de Deus muito tempo para entregar ao espírito imortal esse complexo de carne. Devemos cuidar muito bem dele. Tudo depende do objetivo, do que nos move, né? Para como lidamos com essas privações, para que não ferirmos, não possamos ferir a lei de conservação. Então, meus irmãos, tem uma redação do Momento Espírita, que todos vocês podem pesquisar na internet, de 18 de janeiro de 2017, muito interessante, porque ela diz que Francisco de Assis, ao fazer-se o portador da mensagem do Cristo, em plena Idade Média, ele estabeleceu para si regras extremamente rígidas, né? Ele não queria fundar ordem religiosa, não. Ele desejava simplesmente servir ao próximo. Aí, necessitando ter liberação do Vaticano para que pudesse pregar nas igrejas e nas estradas do mundo, é que ele funda, se submete à exigência e funda uma ordem religiosa. Mas as regras que ele estabeleceu nessa ordem eram bem severas, onde, entre outras coisas, não era permitido usufruir senão ao estritamente necessário. E se ele criou as regras, ele era o primeiro a segui-las. Então, seu quarto parecia uma cela, sem conforto algum. Para cobrir o corpo, ele usava um tecido áspero, em forma de túnica, com uma corda na cintura à guisa de cinto. Nas refeições, ele era extremamente frugal, alimentando-se um pouco a menos que necessário. Por quê? Porque ele privilegiava os outros, meus irmãos. E aí ele se prejudicava nas suas necessidades pessoais. Certo dia, ele estava meditando e compareceu à sua frente o Frei Leão, um dos seus mais próximos companheiros. Ele dizia que tinha um problema e desejava o auxílio, né, do Pai Francisco para solucionar. Aí ele dizia que ele conhecia uma pessoa que tinha um jumentinho. Ele era muito frágil, magro, doente, mas, apesar disso, o dono desse jumentinho não o alimentava bem e exigia muito dele. Aí São Francisco pergunta: ele monta no animal e exige ser carregado? Aí ele falou: sim, Pai Francisco, o pobre animal mal se aguenta em pé. E o dono, diga-me quem é, que eu vou falar com esse homem. O Pai Francisco falou. Aí, não é? Ele, sabedor
que o São Francisco amava os animais, né? Ele usou essa figura alegórica. Mais de uma vez, em descobrindo que alguém apanhava uma lebre em armadilha, São Francisco comprava a lebre para libertar. Então, o que ele fez? Que maldade! Pois traga-me esse homem, eu falarei com ele, dir-lhe-ei como se deve tratar os animais. Aí, o Frei Leão respondeu para Francisco: é você o dono do jumentinho. Teu corpo é o jumentinho, que o leva a todo lugar e não está sendo bem tratado. Embora hierarquicamente ele fosse superior, o líder de todo o grupo, ele humildemente respondeu: verdade, Frei Leão, eu faço isso com meu corpo? Trato tão mal assim? E ante a afirmação do companheiro, então, ali mesmo, ele se ajoelhou e orou. E ele disse: meu doce jumentinho, me perdoe. Nem percebi que estava a tratar tão mal a você. De quem dependo para realizar a minha obra? Perdoe-me. Terei mais cuidado daqui em diante. Então, meus irmãos, essa narrativa nos leva à pergunta, né? Estamos tratando bem o nosso corpo físico? Temos lhe permitido o repouso devido? E temos atendido às suas dores? Pensemos nisso. Nosso doce jumentinho é o nosso instrumento de trabalho na Terra. Atendemos-lo. Vamos à última questão. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para manter a autoridade, imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. O exemplo histórico que nós temos mais famoso é Moisés, né, meus irmãos? Ele foi um condutor do seu povo, um condutor temporal e espiritual. Então, ele tinha que educar o seu povo. E aquele povo judeu comia com as mãos. Então, além de determinar que as mãos fossem lavadas, não é? Ele também determinou que não consumissem a carne suína, porque como o animal fuça e ele acaba contaminando o corpo humano, não é? É muito comum a tênia solitária, né, na carne de porco, se não é bem tratada. Então, Moisés usou da autoridade divina para convencer aquele povo a deixar de consumir a carne suína. Jesus não desautorizou a lei de Moisés. Ele veio para dar cumprimento e ampliar. Então, enquanto algumas orientações de Moisés fugiam do campo espiritual por causa dessa necessidade dele educar o povo, não é? E focava no dia a dia daquela gente, Jesus veio e deu foco no espírito, mas não desaprovou as orientações de Moisés, que até hoje estão, né, no Antigo Testamento. A doutrina espírita, ela continua ampliando esses esclarecimentos do mestre. Kardec, ele foi muito discreto no momento da implantação da doutrina espírita, porque senão ela seria rechaçada. A igreja tradicional dominava. Além disso, a indústria de carne havia, né, no século
que a doutrina chegou. Mas ele deixou lá na questão 182 o seu pensamento quanto à alimentação vegetariana. Ele disse assim: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhes fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem, mas cada um no seu tempo, não é, meus irmãos? Uma vez que o hábito da carne é um hábito arraigado no nosso psiquismo, e assim, aos poucos, é que nós vamos superando. Agora, o nosso querido Sérgio, para dar continuidade. Muita paz. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. A Norma facilitou profundamente o que vem aqui pela frente. Ela falou apenas tudo, e eu queria desejar uma boa noite para vocês. E para a prece final, então, Norma foi brilhante. Foi brilhante. Me facilitou toda... Bondade sua. Facilitou. Eu vou falar sobre das questões 723 a 727. Eu vou falar sobre alguns ensinamentos que foram trazidos através de missionários da luz, essas falas de Alexandre, né, elas vão esclarecer muito, e nós, então, ao lermos o que vem pela frente, vai ficar muito mais claro. Esse livro eu considero extraordinário, um livro fundamental. Não desencarnem sem ler Missionários da Luz. O que acontece é o seguinte: em determinado instante, André Luiz, só para localizar, e vale a pena passar nisso, porque aí as respostas são mais fáceis de serem entendidas. André Luiz vai participar do reencarne de Sigismundo, que havia uma discussão entre o pai, o futuro pai, que era um antigo inimigo dele, e a mãe, né, que tinham sofrido muito em outra vida. E havia um processo para ajudar que houvesse uma reharmonização dos três para que a reencarnação pudesse se dar adequadamente. E o Alexandre, houve por bem convidar o André para o departamento de reencarnação, para ele conhecer, né? Lembremos-nos que André era um médico, ele era psiquiatra, mas também conhecia profundamente a parte médica da clínica geral. O André, então, vai num departamento de reencarnação, onde a nossa programação reencarnatória era preparada, a partir, inclusive, da nossa conformação física e das questões que, porventura, viessem a ocorrer no nosso corpo físico ao longo da nossa existência, né? Então, só lembrando isso, vale a pena frisar, uma programação reencarnatória. Não se pode levar ao pé da letra assim: olha, eu tenho pai que eu escolhi. Eu não escolhi o meu pai. As coisas aconteceram e o mundo espiritual decidiu, por exemplo, que o pai, que talvez seja um espírito que viesse mais a ajudar e tudo, fosse naquela encarnação. O meu pai é um inimigo de vida passada. Então, o mundo espiritual houve por bem, naquele momento, fazer com que as vidas voltassem a se cruzar, né? Senão, nós teríamos a prepotência de sermos diretores da nossa vida, escolhermos o elenco e distribuirmos os papéis. Não é assim que funciona. E aí o pai, por exemplo, diria assim: mas vem cá, mas me perguntaram se eu quero? Né? Então, não é assim que funciona. Então, quando é dito isso, nós temos que ouvir com a generosidade do entendimento, né, do que quer se dizer, afinal de contas.
E aí, nessa visita que ele faz ao departamento de reencarnação, ele percebe que todas as coisas pelas quais nós temos que passar, aquelas que são pontos fixos na nossa jornada e que independem do nosso livre-arbítrio, elas estão já determinadas. E isso é extremamente importante que nós venhamos a entender. Além do mais, ao longo da obra, não só dessa, mas de outras, nós percebemos também que o nosso trabalho aqui no plano físico ele pode modificar, flexibilizar aquilo que estava previsto. Lembro a história de um dirigente espírita, né, que aqui nessa vida ele era praticamente um que eles chamam de completista, ou seja, fez tudo o que tinha que fazer, e em determinado instante ele perde 2 dedos da mão direita na serra que ele fazia móveis para distribuir com as pessoas pobres. E as pessoas do centro espírita não entenderam como é que ele um sujeito daqueles perderia 2 dedos. E a programação reencarnatória dele era perder o braço. Mas ele havia progredido, evoluído tanto, e era tão importante que ele continuasse no trabalho dele, tendo ainda essa capacitação, que o mundo espiritual achou por bem fazer essa mudança, com as autorizações devidas, porque o objetivo é um ajudar o outro, é a lei do progresso. Então, é assim que acontece. E o Alexandre, também nesse livro, ele vai dizer uma outra coisa, então isso é sobre a reencarnação. Ele vai dizer que o seguinte, que nós, e a Norma já disse isso, nós ao longo do tempo, né, e houve até uma necessidade evolutiva, dizem os neurocientistas, né, tem uma neurocientista brasileira muito conhecida e que realmente nesse momento não passou o nome dela, me saiu aqui da cabeça, ela esclarece que usar o fogo nos alimentos, né, cozinhar os alimentos e a própria carne, né, foi fundamental para o córtex pré-frontal se desenvolver e nós desenvolvermos todo o nosso processo. Então, aquilo que foi fundamental pode hoje vir a não ser fundamental. E Miramês também diz isso, olha, se você precisa de proteína, e a carne dá, se você, num determinado instante, seu organismo e o seu desenvolvimento e o seu entendimento já não pedem que você lance mão da carne animal, você não pode também deixar de usar a proteína, porque senão o jumentinho não vai se alimentar e não vai ficar direitinho, como disse muito bem a Francisco de Assis, o outro frade franciscano, né? Então, não se pode criticar aquele que usa a carne se precisa. E nós temos que entender que cada um de nós está num processo evolutivo. Agora, se você não precisa do uso da carne, se você vai muito bem sem ela, se você tem o esclarecimento, aí é um grande momento para você fazer suas modificações. Ramatiz, o próprio Ramatiz é bastante generoso ao propor que comecemos com o peixe, e com as aves, depois o peixe, para finalmente nós fazermos a nossa mudança definitiva, né, com relação à questão da carne, para aqueles que não têm essa condição. Então, a questão 723 é a seguinte: a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Então, respondem os espíritos, e Norma falou muito bem, Kardec não podia chegar e falar em física quântica, o mundo espiritual não podia fazer isso, e dar explicações assim, né, tão aprofundadas que perder-se-ia a oportunidade do entendimento. Isso, Suzana Herculano Rossel, é ela mesma, né? Hoje ela mora em Nashville, nos Estados Unidos, lá na universidade. Obrigado, tá, Beth?
Olha só a resposta dos espíritos. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois, do contrário, o homem perece. Ele está dizendo da necessidade daquele momento e do entendimento das pessoas no entorno, né? Não nos esqueçamos que ele, por exemplo, não fala em duplo etérico. Ele também não fala em 7 corpos, ele chama de perispírito, né? Lembrando do perisperma que cobre as frutas e tal, ele fez uma analogia e criou essa palavra perispírito, ou foi inspirado. Ele precisava dar de acordo com a ocasião. Os sábios fazem isso. Então, a lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias, lá o jumentinho, e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar deste santuário que é o meu corpo. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o que exige a sua organização. Ele não é aqui, ele não está dizendo que viva a churrascaria, não é isso que ele está dizendo, ele só está dizendo que nós devemos ter nisso também um processo de progresso e de evolução. 724. A abstenção de alimentos animais ou outros como expiação é meritória? Sim, se o homem se priva em favor dos outros. Se Francisco de Assis não comesse um pedaço de pão maior, porque a divisão deveria ser mais adequada, tudo bem. Mas se ele come um pedaço de pão menor, foi isso que o Frei foi dizer a ele. Se ele come um pedaço de pão menorzinho, podendo ter pão para ele se alimentar, ele deveria ter comido aquele pedaço de pão que o alimentasse, para ele ter forças para fazer o quê? O seu trabalho. Não adianta. Não vou comer, vou ficar aqui, não consegue nem levantar da cama para ir na casa de caridade dar um passe. Não tem sentido, né? Isso é que é mortificar-se. Por que mortificar-se? Caldas Aulete e outros dicionários, a gente logo fica em matar-se e tal. Não, é castigar o próprio corpo. É infligir um malefício ao seu corpo. Não é esse o objetivo. Como é que eu vou infligir um malefício ao meu corpo? Então, se o homem se priva do favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Não é útil isso. Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Tá certo? A questão 725, saindo um pouco dali, vejam essa questão. Essa questão é complicada. E pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? Vou ler a resposta. A que vem semelhante pergunta, o espírito vai duro nele. Vai perguntar outra vez, ou vai perguntar um negócio desse? Perguntai sempre se uma coisa é útil. Aí eu vou lembrar da norma, tudo tem que ter objetivo. Quando vão fazer lá a programação reencarnatória, o sujeito tem uma doença kármica, isso tem um objetivo. E não é de penalizar o sujeito, é de purgar. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é prejudicial lhe é sempre desagradável, porque ficar sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para ele, e é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena. Então, aí a gente fica pensando mutilações praticadas no corpo do homem e dos animais, né? E quando eu li isso, eu depois fui até dar uma pesquisada em outros que responderam a respeito, né? Na internet tem bastante. A primeira coisa que me veio à mente foi a figura de algumas pessoas que deformam o próprio corpo, colocam, às vezes, uma bola aqui para parecer um chifre, cortam um pedaço da orelha. Tem um cidadão, né, que cortou uma parte do nariz para ficar mais parecido com um réptil. O outro colou as mãos. Vocês sabem disso, não sabem? Então, isso não faz sentido. Né? Esse que é mortificação, é um autoflagelo sem o menor sentido, uma perda total de identidade, uma busca
né, por uma identidade, aqui não vamos entrar nesses aspectos psicológicos e tal, mas isso é que ele está dizendo. Quer dizer, a pergunta dele pode parecer assim, sem sentido na época, e até o espírito que responde diz, mas por que essa pergunta? Mas é isso mesmo. Mas aqui na frente, no ano 2023, nós estamos em 2023, isso acontece. As pessoas deformando os seus corpos, né? Em busca de identidades. Tem um rapaz, e olha, não estou fazendo juízo de valor, não estou respeitando cada um com a sua possibilidade. Mas o que está dizendo aqui, por exemplo, é o seguinte, valeria a pena o moço que quer aparecer com o Ken, aquele boneco da Barbie, hoje faz até, né, tem um filme aí que faz sucesso, né? Tem o Ken, o rapaz tem um Ken humano, ele é o Ken humano, ou seja, ele abandona toda aquela personalidade, toda aquela história, tudo em busca de uma personalidade fictícia, de um aspecto externo. Então, a persona dele, ele quer o Ken, ou seja, ele se integra a uma persona. Isso é patológico, sabe? Essa questão da integração para a persona é assim, o sujeito é professor, ele chega em casa, ele quer dar aula para todo mundo. Ele é palestrante espírita, quando chega lá na casa dele, ele faz palestra sobre tudo, tá certo? Ele é general, todo mundo tem que ficar em ordem unida, cada um fica aí, faz fila para ir no banheiro e tudo mais, não dá. Isso aí o sujeito está tomado pela sua persona. Esse moço se perdeu tanto, né? Com todo respeito, cada um com o seu sofrimento. Ninguém está dizendo que é melhor ou pior do que ele, só estamos falando em relação à pergunta. Não é uma pergunta fora de propósito. Tudo bem até aí, gente? A 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam, conforme os suportamos, poderemos elevar-nos pelo que criarmos voluntariamente? Aí vem uma resposta grande, que está 1856, né? Mas a coisa é a seguinte, se há uma programação reencarnatória, se há todo um movimento em que nós viemos aqui para fazer o quê? A reforma íntima. Nós viemos aqui para fazer o quê? O melhor possível. Ninguém veio aqui para fazer o papel de vilão. Esqueçam isso. Isto é besteira. Ele estuprou as filhas porque ele era um camponês na Rússia e as filhas eram, na verdade, cossacos que invadiram, acabaram com a família. Não! Ele veio aqui para ser o melhor pai possível. Ele falhou, ele se equivocou. E, infelizmente, por causa dessa questão kármica, foi permitido acontecer isso, lamentavelmente. Mas não era para ser assim. Ninguém veio aqui para fazer isso. Tem o pai que merecia. Não, o pai não é isso, porque senão um sujeito que tivesse feito mal a todo mundo, quando chegasse lá em cima, São Pedro viria, o abraçaria e dizia, maravilha, cumpriu o seu dever, maravilhoso, castigou todo mundo. Não é isso, não tem sentido. Vamos usar, né, o bom senso. Então, a resposta é o seguinte, eu não tenho que ir atrás do sofrimento, eu tenho que ir atrás do bem-estar. Eu tenho que ir atrás do melhor. E aí vem a genialidade da inspiração que foi dada ao Senhor Antônio. Primeiro o reino dos céus e sua justiça e tudo mais será dado por acréscimo. Ou seja, se eu seguir o caminho do Senhor Jesus, eu, quando for para casa, for dormir, eu vou me perceber em paz. No campo do que é possível ser feliz nesta vida, eu terei grandes momentos de felicidade, e não correndo atrás da felicidade, fazendo esse caminho. Porque correr atrás da felicidade é ir atrás do iPod 15, mas vai aparecer o 16 e eu vou ficar angustiado. E eu não vou ter usado mais do que 4 funções do iPod. Mas o outro vai ter 136, tem mais 4 do que o anterior, mas eu só usei 4. Na verdade, eu só sei ligar, desligar, usar o Zap e gravar, não sei fazer mais nada, né? Na hora de tirar fotografia, o cara pede ao filho. Se tiver um neto, então é melhor, porque aí ele é mais especializado ainda. Mas ele vai atrás do iPod, da televisão de 100 polegadas. Então, a felicidade ela não é deste mundo.
ela não é deste mundo, porque não é deste mundo e não é das coisas do mundo. Por isso que Jesus diz, faça a metanoia. Por isso que a gente entra na Ramatiz e está lá escrito, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E por último, então eu não vou ler, é uma questão grande para a gente terminar na hora, tá bom? Porque é isso a essência, acredite. 727. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários, não devemos, que não são de nenhuma utilidade para os outros, não tem o menor sentido, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam. Então, vamos também nos preservar daquilo, é claro. Olha o que ele diz, o instinto de conservação foi dado a todos os seres quanto os perigos e os sofrimentos. Nós temos um instinto de conservação, é para isso, porque se nós não tivéssemos, e açoitados pelos sofrimentos e também pelos nossos inimigos de vida passada, no quarto problema na vida a gente suicidaria para tentar uma outra encarnação, porque essa não foi legal, não é assim que eu quero. Então tem que ter alguma coisa muito forte para combater os momentos, para me dar esse objetivo, para me dar essa força. É um instinto de conservação. Olha que coisa extraordinária, todos nós somos movidos por ele. Até mesmo o suicida, não se esqueçam, o sujeito se suicida para livrar-se de uma dor. Por isso que o conhecimento nos livra. Havia o filho, havia não, porque há, sem fugir da ética, apenas um recorte, e é bacana isso, o filho de uma paciente minha, com 1 milhão de problemas, inclusive, né, de ordem de identidade, ele dizia, eu só não me suicido porque eu li a doutrina espírita e li os livros. Porque a vontade dele era, aquele sofrimento era tão forte para ele em tantos momentos, que dava vontade de dizer, eu quero paz, sabe? Então, até o suicida, não se esqueçam disso, ele tenta fugir em busca de uma paz, de uma tranquilidade, um não aguento mais e tal, né? Então, nós todos temos essa busca por a felicidade, queremos estar bem, queremos estar felizes. Fustigai, olha só, se você quer fazer algum problema, pegar ali uma agulha de crochê e ficar apertando, fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Ou seja, você tem que chegar e dizer, eu estou fazendo esse negócio errado. Eu estou errado. Se eu tenho que me lamentar, é por uma coisa dessa ordem, e não pelo meu corpo. Né? Tem sentido. Eu fiz um monte de besteira, então vou ficar em jejum 3 dias. Besteira. Eu tenho que fazer a mudança interna. Aonde está o reino dos céus? Dentro de nós. O que é fazer a metanoia? É mudar a perspectiva. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Se eu tenho que penalizar alguma coisa, é o meu orgulho, o meu ego. Né? Ego no sentido de egoísmo, egocentrismo, que se assemelha a uma serpente que devora o coração. E aí fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores, que não mais pertencem a esse século. Ele está dizendo, tem coisas que são do passado. O bom senso e a inteligência já dizem que não é para fazer assim. Não é para fazer assim. É isso, Norminha. Muito obrigado, muita paz para vocês. Fiquem com Deus. Meu querido Sérgio, muito obrigada. Foi lindo tudo que você expôs. Faz para a gente a nossa prece de encerramento, querido. Então, eu quero agradecer mais uma vez a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, a Maria, a todas as manifestações de Maria de Nazaré, né? A todas essas energias que nos tomam, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora de Fátima, que são manifestações da nossa mãe querida. A São José Carpinteiro, a Mestre Ramatiz, que é um divisor de águas de todos nós aqui, e aos nossos mentores espirituais e a nossos espíritos de luz que generosamente nos dão essa oportunidade, notadamente São Paulo Apóstolo. E lembrar também da nossa
ancestralidade, a nossa família espiritual. Aqueles que estão lá no plano espiritual torcendo por nós, orando, e que eu tenho certeza que neste momento estão muito felizes, porque nós dispusemos de algumas horas da nossa vida para podermos aprender coisas boas, para podermos discutir sobre coisas boas. E é assim que a gente progride, é aprendendo, é entendendo, é elaborando, tropeçando, mas batendo a poeira, levantando e sabendo que existe, como a Norminha disse, um propósito, existe um objetivo. E esse objetivo é que nós caminhemos em direção à luz, caminhemos pelo traçado nos dado pelo Senhor Jesus. E, mais uma vez, que o Senhor Jesus e os amigos espirituais, ele que é médico dos médicos, possa iluminar esse nosso querido irmão Paulo César Faria, né? Que sem ele esse trabalho não teria começado, junto com o querido Itamar, e eles dois nos dão esta oportunidade. E nós pedimos do fundo do coração muita saúde para que eles possam continuar com essa missão. Graças a Deus.